Quando a guerra chegar, este abrigo, construído a 2 metros de profundidade, não será facilmente descoberto. Não só pode acomodar uma pessoa, como também tem uma lareira quente e atmosférica, pelo que é um ótimo lugar para viver. Carl, que hoje cavalgou até as montanhas no seu suado BMW e que só precisa de 2 fardos de erva para 100 quilômetros a galopar pelo deserto, encontrou uma encosta vulgar onde pretende construir um pequeno ninho. É uma questão de tempo até que seja tarde demais, e ele não tem medo de fazer o que lhe apetece. Com uma capacidade de escavação tão vigorosa, cria rapidamente um buraco de 2 metros de profundidade que parece ter feito para si próprio. E as pás que manipula são precisas na aplicação da terra, e o quarto vai ganhando gradualmente uma forma retangular. Afinal, um abrigo subterrâneo como este, sem escadas, teria sido muito incômodo de percorrer, pelo que usou a pá para começar a construção e, com muito cuidado, fê-lo de forma limpa e arrumada, com cada degrau da escada bem inclinado, e deve dizer-se que Carl era muito previdente, pois ainda nem sequer tinha construído o abrigo, mas tinha pensado primeiro na grelha para cozinhar. E agora que tinha uma grelha adequada, ele, como sempre fazia, acendeu o fogo e, com o primeiro sopro de fumo do topo da ave, Carl começou a empunhar a pá para expandir a grelha para fora, criando uma plataforma para a construção posterior de uma fogueira que seria conveniente para o seguinte. Pediu então emprestados alguns ramos ao seu irmão arboricultor e, verdadeiros mestres da arte, sem medo das dificuldades, utilizou-os para construir uma chaminé, mas antes teve de a fixar e depois, misturando a terra que tinha escavado com o sangue vital da terra, fez o betão mais forte da natureza e cobriu-o com camadas, de modo a proteger toda a chaminé do vento e a garantir que nenhum som escapava dos arredores. Carl arranjou então uma viga grossa para ser colocada no lugar e testou-a para ver se pesava 180 libras. O que aconteceu? Quanto ao chão de terra batida reservado, cobriu-o simplesmente com palha seca, que era quente e confortável para dormir. Agora que a casa estava a meio caminho de ser concluída, era a altura de os ventos se levantarem e abanarem o telhado. O telhado é simples, prático e eficaz na filtragem da água da chuva, e Tal termina-o em apenas meia hora. Ao escurecer, Tal decide descansar por agora e continuar amanhã, dando a si próprio um pouco de talure. Apesar de o abrigo estar a verter nesta altura, Tal consegue passar a noite. Quando estava prestes a deitar-se, uma manada de javalis apareceu à sua porta e Tal ficou aterrorizado durante o resto da noite. Assim, no dia seguinte, acordou e, para manter as forças, preparou um bule de chá de leite quente e, com calor suficiente no corpo, pôs-se a trabalhar sem parar. Em primeiro lugar, a primeira fila, que Carl continuou a construir com os mesmos materiais, com paus finos batidos no sítio para selar as primeiras filas das rochas. Em seguida, começa a fazer barro selvagem e prepara-se para cobrir todo o telhado com ele, com o rigor suficiente para não deixar pedra sobre pedra, de modo a que o calor do interior seja significativamente melhorado. Depois de se certificar de que não há problemas, Carl encontra alguns paus e tábuas e junta-os num par de abanões para fazer um banco selvagem. Na natureza selvagem, é preciso aprender a aproveitar o que nos rodeia para ganhar a vida. Mas aqui, Carl aproveita ao máximo o que tem. Da mesma forma, Carl fez alguns cones de madeira que, tendo em conta os frequentes distúrbios dos javalis durante a noite, colocou à volta do abrigo, os quais, apesar de perigosos à vista, eram de facto inseguros, e com todo o círculo preenchido, duvido que os javalis se atrevessem a vir à porta desta vez. Carl fez então uma mesa a condizer, da mesma maneira, e depois libertou-se para começar a preparar a ceia de hoje. É preciso dizer que no campo, Carl se tinha saído muito bem, e no deserto não havia necessidade de se preocupar com a sobrevivência. Mas quando tirou as coxas de frango de $2, teve de dizer: invejo as outras pessoas que vivem no campo e têm de passar fome 3 dias em cada 3, e depois têm carne, e depois preparam uma receita secreta para a carne, e depois têm de voltar para o campo, e depois têm de voltar para o campo. Mas Carl, que tinha carne em todas as refeições e um molho secreto,
Estava a viver uma vida de poesia, e muitas vezes, os melhores ingredientes eram cozinhados da forma mais despretensiosa. Carl amarrou as pernas de frango com uma corda para as manter juntas, e depois pegou num grande balde de ferro, prendeu tudo lá dentro, e enquanto uma panela de arroz estava a cozer e o carvão extra não era desperdiçado, espalhou-o por cima, e depois cozinhou-o em 3 fogueiras fumegantes durante 49 minutos, e estava pronto a ser servido. Depois de ter cozinhado em 3 fogueiras fumegantes durante 4